Olá! Nesta videoaula trabalharemos com cotagem no desenho técnico. Meu nome é Maurício Bernardes e eu sou professor do Departamento de Design e Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura da URGS. Pela NBR 10.126 de 1987, cotagem é a representação gráfica no desenho da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Qual a finalidade da cotagem? Inicialmente, a cotagem é importante porque ela vai passar informações sobre a fabricação da peça. Sem ela, ficaria difícil fabricar. A cotagem também é importante para, depois de fabricada, ela possa ser inspecionada logo após o processo de fabricação para a correção de desvios, problemas, ajustes, ou mesmo durante a própria utilização, onde a gente vai utilizar as cotas para fazer uma correspondência com o ambiente na qual a peça será utilizada. E, por fim, para compreendermos qual é a forma do objeto, em termos de dimensionamento, em termos de tamanho. Quais são os elementos que compõem a cotagem? Nós temos, primeiramente, a cota, um número que vai indicar o tamanho de uma determinada face, de um determinado componente da peça. Nós vamos ter sobre um elemento que nós vamos denominar de linha de cota. Essa linha de cota ela terá uma extremidade, que poderá ser de diversas formas, e eu vou abordar isso nos próximos minutos. A linha de cota ela vai ser delimitada por uma linha de chamada, também chamada de linha de extensão. Com relação às larguras, nós devemos colocar a cota em traço largo e todas as outras linhas, isto é, a linha de cota e a linha de chamada ou de extensão, em traço estreito. A extremidade da linha de cota que utilizaremos no desenho técnico, ela será uma flecha aberta a 30 graus. O AutoCAD permite a gente já fazer essa configuração. Em uma outra videoaula, trabalharemos com todas as explicações detalhadas, informando para vocês como podemos fazer isso. Mas essas aqui são outros tipos de extremidade de linha de cota que podemos utilizar. Particularmente, são mais utilizadas essa com um traço oblíquo ou com um círculo com a achura sólida ou uma composição das duas, são mais utilizadas na arquitetura e na engenharia. Quando nós escrevemos as cotas, devemos ter o cuidado de fazer uma aproximação centesimal. Então, se nós tivéssemos aqui 58,5, o correto seria escrever 58,50. Cotagem possui também diversos símbolos que vão auxiliar na compreensão desse dimensionamento. Nós temos, por exemplo, para raios, então, tudo que vocês encontrarem em termos de linha de cota com a letra R ao lado da cota, aquela indicação seria o raio. Se nós encontrarmos exatamente uma cota com a letra grega φ ao lado da cota, então isso vai denotar diâmetro. Nós também temos diâmetro esférico. Nesse caso, a comparação das duas figuras, na primeira, nós podemos ter aqui não a esfera, mas isso pode ser muito bem um cilindro ou uma chapa circular. Aqui não, aqui é uma esfera, porque a cota está indicando isto para a gente. O diâmetro esférico de 50. Nesse momento, ele não está dizendo se são 50 metros, são 50 centímetros. Mas o desenhista e o projetista, no caso, vão fazer essa indicação no próprio desenho, seja
abaixo ou na legenda da folha. Isso abordaremos em um conteúdo futuro. Na figura do lado, você percebe um quadrado de lado 50. Então, perceba que foi colocado o símbolo para lado quadrado, um quadradinho ao lado da cota. A disposição desses elementos, como R, símbolo de diâmetro, de quadrado, facilita também e nos auxiliam na compreensão da forma da peça. Conforme a gente já conversou e conforme eu já mostrei, o diâmetro esférico já mostra, já tem que dizer, e você tem que ser capaz de visualizar que aquilo ali é uma esfera. Existem outros símbolos que também podemos adicionar para facilitar o processo de colocação das cotas no próprio desenho e de compreensão da cota no que diz respeito a questões de fabricação. Por exemplo, a norma NBR 8404 trata de símbolos de rugosidade de superfícies e ela apresenta um quadro que mostra as diversas rugosidades e quais são os símbolos que nós devemos dispor nas superfícies. Isso é importante para orientar a fabricação no tipo de acabamento que uma determinada superfície da peça receberá durante o processo de fabricação da mesma. E como é que fica em termos de aplicação? Dependendo então dos detalhes de projeto, o desenhista vai respeitar a norma, indicando que tipo de acabamento uma determinada superfície terá. Isso é importante porque, havendo a indicação do tipo de acabamento de uma superfície, é interessante que a face que tem a indicação da superfície que sirva de referência como cotagem. Veja, essa superfície aqui está sendo utilizada como plano de referência, onde, a partir dela, eu começo uma cotagem. Da mesma forma, esta aqui, ela tem esta indicação, a partir daqui eu inicio a cotagem e assim, respectivamente. Existem pelo menos 3 formas de nós dispormos a cota sobre a linha de cota. Utilizaremos a primeira. Nessa primeira, perceba que a cota ela vai ficar acima da linha de cota e ela deve ser disposta de tal sorte que sua leitura ocorra da esquerda para a direita, de baixo para cima. Como é que fica isso para você entender? Imagine que em vez do número 5, eu tivesse aqui o número 50. Se você lesse da direita para a esquerda, você leria 5. Se você lê da esquerda para a direita, você lê 50. Por isso que a gente lê sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. No caso dela estar alinhada, nós vamos ter que respeitar o posicionamento que aqui está apresentado. Para ângulos e raios, vamos dar preferência sempre ao posicionamento da cota praticamente no meio. Aqui você está vendo que eu estou com angulação. Caso essas linhas sejam muito pequenas para o tamanho da fonte, você vai ter que levar isso para fora. Mas o mais importante é colocar a numeração de maneira visível e por bom senso. Aqui você observa também a colocação de um raio de uma curvatura. A indicação de raios e diâmetros recomenda-se fortemente que sempre a linha de cota esteja bem próxima a 45 graus, uma vez que a ampla maioria das linhas que vamos trabalhar, elas estão na horizontal ou na vertical. Ao dispô-las a 45, elas fogem do padrão convencional e acabam chamando mais a nossa atenção de seu posicionamento, que ali existe um raio ou um diâmetro. Apesar dessas duas figuras, vocês já percebem que as linhas não estão necessariamente a 45 graus, mas vou reforçar o pedido para vocês que vocês tentem sempre preservar os 45 graus.
Da mesma forma que o diâmetro, tentem sempre dispô-la a 45 graus. Aqui não está a 45 graus, mas vocês podem colocar. E você pode ver aqui diversas maneiras que podemos colocar o diâmetro. Aqui você tem um diâmetro de 50 para fora, puxando as linhas de chamada para fora, ou linhas de extensão para fora. Aqui também, ou aqui internamente. Mas o mais importante é, como eu falei, usar bom senso, para não desenhar, por exemplo, essa cota em cima de outro elemento que dificulte a leitura da dimensão da peça. Corda e arco são cotadas da seguinte forma. A corda é esse componente que o laser está indicando para vocês. Se você tem aqui um arco, a corda seria uma linha que vai desse ponto a esse. Então, a cotagem da corda seria exatamente paralela a essa linha. Já onde o arco, ele tem que seguir paralelo ao arco. Quando nós temos diversos componentes e diversos detalhes numa peça, nós podemos optar pela cotagem em série ou em paralelo. Para peças que exigem uma tolerância bem pequena, onde a gente não pode errar muito com relação a dimensionamento durante a fabricação, recomenda-se que seja indicado uma cotagem em paralelo, porque sempre, durante a fabricação, vamos puxar uma referência a partir sempre do mesmo plano. Isso faz com que o erro do posicionamento de uma trena ou um instrumento de medida para a colocação das cotas durante a fabricação, ele será menor. Na cotagem em série, por exemplo, o que acontece é na medida que a gente coloca um instrumento de precisão para medir esse tamanho 20, como no exemplo, sempre a gente precisa tirar a nossa referência de um plano de referência e passar para outro para marcar os 20. Isso faz com que a gente vá acumulando erros. Então, se a peça ela tem grandes dimensões, normalmente, e essa questão da tolerância é um pouco mais admissível, às vezes isso acontece muito em obras de construção civil, de engenharia, de arquitetura, normalmente pode-se admitir a cotagem em série. Nas nossas peças, trabalharemos, se houver a necessidade de utilizar esses dois tipos de cotagem, nós daremos preferência à cotagem paralela. Para a cotagem de furos escariados e chanfros, nós vamos utilizar a seguinte representação. Esse aqui é um chanfro e o furo escariado ele recebe esse nome porque a entrada dele ela foi escariada. Isto é, se eu faço um corte, a entrada ali naquela cabeça parece um trapézio. A cotagem, então, acontece da seguinte forma. Para chanfros, nós vamos indicar qual é a medida que nós temos a descida do chanfro. Então, essa medidazinha que o laser está apontando seria 2. Aqui, se eu indicasse milímetros, então seria 2 milímetros. E esse chanfro ele seguiria a 45 graus. Ou, nesse caso, 2 com angulação de 30. Tanto faz você colocar 2 vezes 45, como a colocação de 2 com ângulo de 30, caso a caso. Aqui, da mesma forma, você observa duas formas possíveis da cotagem dos furos escariados. Você tem que ter, obviamente, a abertura do furo. Isso ainda não entrei no mérito da indicação do diâmetro do furo, mas da entrada escariada desse furo, você precisa indicar o seu diâmetro e você precisa também indicar este ângulo. Você pode, muito bem também, indicar a profundidade, de quanto está descendo nesse caso. Aqui, o diâmetro 14, se você pegar uma angulação de 45 graus, ele vai bater exatamente no diâmetro que foi indicado do furo. Para a cotagem de elementos equidistantes, nós devemos trabalhar da seguinte forma. Começar pela circunferência. Nós temos 6 furos de diâmetro 9. Então, eles foram distribuídos. São 6 furos. Isso significa 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um deles tem um diâmetro 9. Nós podemos utilizar muito bem a seguinte convenção também para os elementos equidistantes. 5 intervalos
de 18, poderia ser aqui milímetros, que totalizam 90 milímetros. 5 vezes 18, 90. E esses intervalos seriam exatamente a distância entre centros dos furos. Então, teria um intervalo, depois teria um outro intervalo, depois outro intervalo, outro intervalo, outro intervalo. Nessa figura, o desenhista resolveu também usar uma linha de ruptura longa para fazer o corte da peça, indicando que não nos interessa mostrar essa região interna. Isso pode acontecer tranquilamente. Você pode fazer a cotagem, né? Você pode fazer a cotagem, indicar quantos intervalos nós temos, a distância dos intervalos e a distância total. Aqui você vê também uma outra disposição, agora com intervalos dispostos a cada 10 graus. Então, tenho um intervalo, 2, 3, 4 e 5, totalizando uma angulação aí de 50 graus. Quando a cota está fora de escala, devemos indicar um traço abaixo do número da cota. Cota tem peso de lei. Isso significa que, se você escrever uma cota, vale a cota, mesmo que o desenho esteja fora de escala. E, se o desenho estiver em escala e for colocado uma cota que não está e que não obedece àquela escala, vale a cota escrita. Se eu interromper a peça, aqui você tem uma peça interrompida por linha de ruptura curta, usando, obviamente, no AutoCAD o spline, né? Onde foi indicado a sua cota total. Isso quer dizer que não me interessa a parte interna, mas eu tenho aqui, então, já a indicação do tamanho total da peça. A norma brasileira 13.273 também nos faz uma indicação de uso de referência de itens, que quando nós precisamos compor um conjunto de peças e indicá-las através dessas linhas de referência. Perceba que nessa figura foram colocadas dois tipos de linhas, uma de cor verde e uma outra de cor magenta. Dois comentários precisam ser feitos. O primeiro, relativo ao tipo de linha. Perceba que a linha verde ela tem extremidade em seta e ela toca apenas a extremidade do objeto. Esse tipo de linha ele é muito útil para indicarmos um tipo de informação específico sobre a peça em si. Então, nesse número 1, eu poderia muito bem escrever posicionamento do rótulo de segurança. Era um adesivo que deveria ser fixado nessa face. Ou eu poderia colocar aplicar verniz ou alguma informação referente à superfície apenas. Então, quando você puxa uma linha de referência cuja extremidade é em seta, ela deve chegar apenas na superfície do objeto. Quando você vai fazer agora uma numeração de peças para um desenho composto por diversas peças que montam um conjunto, é necessário, então, que agora você use esse segundo tipo de linha, cuja extremidade é uma circunferência com achura sólida. E veja que ela está apontada para uma região interna de cada peça. Essa numeração ela vai seguir o sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5 e assim, respectivamente. Recomenda-se também que essa linha, que é esse segundo comentário que eu ia fazer com relação às linhas, que essa linha inclinada, ela também esteja aproximadamente a 45 graus com um plano horizontal. Finalmente, quais são as regras de cotagem? Utilizaremos essas regras de cotagem nas folhas de desenho técnico que exercitaremos nas próximas videoaulas.
Possivelmente, resgataremos esse slide para podermos fazer as aplicações corretamente. Primeira regra de cotagem é iniciar a cotagem pela vista mais característica. Cuidem que nem sempre a vista anterior é a vista mais característica. A vista mais característica é aquela que vai passar um maior número de informações para o leitor, de maneira que ele tenha uma maior compreensão sobre a forma da peça. Uma segunda regra nos diz que nós não devemos cotar linhas não visíveis. Se for necessário realmente apresentar essa linha, devemos dar uma preferência para representar um desenho da peça em corte no local. Não repita cotas. Seja econômico, porque às vezes você pode confundir o leitor. No momento que você colocou mais de uma cota igual, primeiro você pode, sem querer, mudar a escala da linha, da cota, mudar o número, confundir o processo de fabricação e, ao mesmo tempo, repetindo cotas, você faz com que o leitor ele sempre fique buscando por que será que ele colocou essa segunda ou terceira cota igual. Isso não faz sentido. Seja econômico nesse caso. E aí você pode ser econômico seguindo a próxima regra, cotando entre vistas. Entre uma vista anterior e uma superior, por exemplo. Coloca a cota entre elas, porque vai facilitar a leitura de ambas vistas. Se houver um detalhe na tua vista, cota próximo a ele, porque obviamente ele vai chamar a atenção. E é interessante que a pessoa que está lendo, para compreender o formato, o dimensionamento da peça, ele tenha essa cota próxima a esse detalhe. Tente cotar sempre de dentro para fora, de cotas menores, internas, para depois para as externas. Porque se você faz o contrário, o que vai acontecer é que linhas de extensão ou linha de chamada vão ficar se cruzando sobre linha de cotas. E isso a gente deve evitar ao máximo. Evite que a linha de extensão invada ou toque o desenho. Caso contrário, você poderá confundir o leitor. Ele pode pensar que aquela linha de extensão ou linha de chamada, ele faz parte do próprio desenho. Então, sempre manter um pequeno intervalo um espaço entre a linha de extensão e o desenho é bom para a compreensão da peça. Evite o cruzamento de linhas de chamada. Eu acabei falando isso numa regra do slide anterior. Tente não cruzar as linhas de chamada. Isso pode causar confusão na interpretação do tamanho de determinadas partes da peça. Sempre identifique a posição dos eixos. Isso quer dizer, havendo um eixo, identifica onde é que ele está com a cota adequada. Círculos inteiros devem ser cotados pelo diâmetro. Semicírculos e curvaturas se cota pelo raio. Muito obrigado pela atenção de todos.